Um dos erros que eu vejo muita gente cometendo, é mais comum do que você pensa, é partir do pressuposto que já entende e já sabe certos conceitos primordiais das Escrituras. Quando essa pessoa ouve uma palestra, quando ela ouve uma pregação, uma aula, ela parte de um pressuposto que ela já entende certos conceitos, sendo que na verdade ela não entende. E isso é muito perigoso quando a gente se refere à Bíblia. Por quê? Porque você pode estar deixando de perceber as sutilezas e as profundidades de conceitos muito importantes. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre fé. A fé, ela é um elemento da vida cristã primordial, fundamental, porque dela decorre a salvação, o atendimento de suas orações, dela decorre as chaves para abrir as portas no mundo espiritual. Sem a fé, você não consegue fazer muita coisa. Sem a fé, a sua vida religiosa, a sua vida espiritual, ela ou é vazia ou ela é infrutífera. Você não consegue avançar sem fé. Então, você sabe o que é fé? Alguém já te explicou isso de verdade? Você já conseguiu entender toda a dimensão, pelo menos o básico daquilo que é fé? Então, fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre fé, ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos é entender o que não é fé. E aí eu começo falando que fé não é crença, não é crer, não é acreditar em algo pura e simplesmente. Começo citando Tiago. Tiago vai dizer: tu crê em Deus? Ele vai falar: grande coisa, até os demônios creem e tremem. Simplesmente acreditar em Deus não te torna alguém melhor, alguém que tenha fé. Então, você tem que entender que crença não é o mesmo que fé. Fé não é torcida. Fé não é um desejo profundo que você tem sobre algo ou de alguma coisa aconteça. Então, fé não é torcida. Tem gente que fala: eu tenho fé em Deus que o Corinthians vai ser o campeão do Brasileirão esse ano. Isso não é fé. Eu tenho fé em Deus que eu vou fazer essa jogada aqui na loteria e eu vou ganhar na Mega Sena. Isso não é fé. Fé não é pensamento positivo. Não é falar assim: não, eu vou pensar que isso vai dar certo, eu vou mandar boas vibrações, né? Tem muito disso aí e vai acontecer, e porque isso é fé. Isso não é fé, tá? Desculpa dizer, mas isso não é fé. Isso é pensamento positivo, isso é uma expectativa que você cria em relação a algo, mas isso não é fé. E, por último, fé não é um conhecimento, uma informação intelectual, cerebral que você tenha sobre algo. Tem gente que pensa que fé é você saber alguma coisa relacionada à Bíblia. Isso não é fé, desculpa. Fé não é um conhecimento puro e simples. Vamos falar um pouco sobre o pai da fé. Quem é o pai da fé? O nome dele é Abraão, né? Um dia, Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua casa, sai aí do meio dos teus parentes, da tua família, né? do teu pai aí, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Ele simplesmente agiu, ele respondeu exatamente da forma com que a voz de Deus disse para ele fazer. Isso é fé. Outro momento, Deus apareceu para Abraão e disse para ele: olha, você vai ter um filho daqui a um ano. E ele acreditou, a mulher dele não. A mulher dele não só não acreditou, como enfiou Abraão numa enrascada com a sua serva Agar. Então, veja que a falta de fé faz com que nós entremos em situações bem complicadas. Então, para já entregar aqui a resposta, então o que é fé? Fé é ação. Fé é você agir de acordo com aquilo que Deus determinou, disse, previu, com aquilo que Deus declarou, certo? Então, fé é isso, é uma resposta que você dá àquilo que Deus disse. Deus disse a Abraão: sai daí, e ele saiu. Então, é o primeiro ponto. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, estou aqui com um texto aqui aberto, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vamos lá para o exemplo de Abraão. Abraão não sabia para onde ele ia.
Abraão não sabia o que ele ia fazer nesse lugar que Deus mostraria para ele. Mas o que ele fez? Ele foi, ele obedeceu, ele executou exatamente aquilo que Deus determinou para ele. E aí diz assim, ó, e a prova, Hebreus 11:1, e a prova das coisas que não se veem. Abraão não estava vendo nada, mas ele tinha uma convicção. Ele estava fundamentado numa palavra que Deus disse para ele e por isso ele agiu, certo? Então, se liga nisso aí. Fé é você agir de acordo com a palavra de Deus. Ponto. Aí eu te pergunto, meu amigo, como você prova algo que não se vê? Se você chegar numa audiência, se você chegar num júri popular e apresentar uma prova invisível para o juiz, ele vai rir da sua cara. Então, como você prova algo que você não vê? Nós vamos saber disso daqui a pouco. Então, aonde vai se fundamentar a sua ação? Onde vai estar alicerçada a sua resposta? Ora, vai estar alicerçada no caráter de Deus, vai estar alicerçada na sua crença, olha só, na sua confiança naquilo que Deus pode ou não fazer. Se Deus é onipotente, ele pode todas as coisas. Se você crê de fato nisso, então você está agindo com fé. Quer um exemplo? O centurião chegou para Jesus certa vez e falou assim, olha, o meu servo está muito doente, faça alguma coisa. E Jesus falou assim, vamos lá na tua casa. E ele disse, não, eu sou um líder, eu sou um comandante, e se eu falar para os meus soldados, vai, eles vão. Então dê apenas uma palavra e eu tenho certeza que isso vai acontecer de acordo com o que você disser. E Jesus disse, rapaz, eu nunca vi uma fé desse tamanho aqui em Israel, hein? Esse cara aí é um homem de fé. Veja só, o centurião, ele estava convicto do poder de Jesus. Isso é fé. E ele disse, se você falar, eu vou fazer. Por outro lado, lembra lá daquele general da Síria que foi visitar Eliseu? Eliseu disse, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E o que ele disse? Ah, esse cara aí não tá com nada. Mas no final das contas ele foi lá e obedeceu. E a obediência dele trouxe a cura. Por mais que aparentemente o general ele agiu com incredulidade, mas no final das contas ele obedeceu. A gente pode julgar que isso é algum grau de fé, tá? Então a mulher Cirofenícia, ela, mesma coisa, ela foi lá pedir ajuda para sua filha que estava possessa por demônios e Jesus falou assim, não convém tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E a mulher foi lá e se humilhou, porque ela sabia, ela tinha convicção que se tinha alguma chance da filha dela ser curada daquela possessão demoníaca, essa chance estava diante dela, né, na pessoa de Jesus. Então, o centurião e a mulher Cirofenícia, eles estavam convictos, tá? Eles estavam firmes, convictos na capacidade de Deus agir. Eles não tinham dúvida disso. Então, veja bem, a fé é você estar totalmente, inteiramente confiado, alicerçado na capacidade de Deus agir, certo? Então, falando sobre a questão da prova daquilo que não se vê, como você prova algo que você não vê? Como você prova que existe um Deus que pode todas as coisas? Sabe como? Agindo como se existisse um Deus que pode todas as coisas. Sara, mulher de Abraão, ela agiu como se Deus não pudesse todas as coisas. Ela tentou dar um jeitinho, tentou fazer uma famosa gambiarra. E ela então propõe para Abraão, para ele se relacionar com a serva dela, Agar, e assim ter o filho. Porque a promessa que Deus deu para Abraão, Sara não acreditou nela, porque ela achou que as circunstâncias, ela achou que o contexto era inviável para a ação de Deus, certo? Isso não é fé. Então, como você prova algo que você não vê? Agindo como se aquilo que você não vê de fato existisse. Essa é a prova. Isso é tão verdade, irmãos, que Tiago vai dizer lá na sua carta: mostre a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Não é assim?
Então é isso mesmo, mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então são as obras, é aquilo que você faz, é a forma como você age que vai provar aquilo que não se vê. Abraão, aqui no texto mencionado aqui por Tiago, Abraão subiu com seu filho no monte para... Mas ele tinha convicção de que Deus ia dar um jeito. Ele sabia que Deus não ia pedir algo que fosse contra o próprio caráter dele. Deus jamais pediria para Abraão alguém, porque Abraão já conhecia o caráter de Deus. E ele sabia que Deus jamais pediria para Abraão fazer algo que contrariasse o próprio caráter. Então ele tinha fé, ele levantou a adaga, ele levantou a faca, o cutelo, o facão, a peixeira para o seu filho, porque ele sabia que talvez Deus ia ressuscitar ele depois, alguma coisa Deus ia fazer, porque ele tinha convicção de quem Deus era e daquilo que ele poderia fazer. Outro exemplo que eu gostaria de citar para você é Jó. Jó, ele não se abalou diante de tudo aquilo que ele perdeu. Ele, na verdade, ficou confuso. O que eu fiz? Por que eu mereço tudo isso? Mas ele sabia que o Redentor dele vivia. Então, ele se manteve firme, fiel. Inclusive, firmeza, fidelidade, é uma das traduções para a palavra emuná, que é fé. Veja bem, lá em Abacuque 2, Deus vai dizer o seguinte: o meu justo viverá pela fé. Então, o que Deus está dizendo ali? Olha, os incrédulos, os ímpios, eles vivem de acordo com a maldade que está no coração. Eles são vaidosos, eles pensam assim: eu vou conseguir executar esse ou aquele projeto. Mas o meu justo, aquele cara que confia em mim, esse viverá pela sua firmeza, pela sua fidelidade. Ele não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque ele crê em mim. A alma do ímpio não é reta nele. Uma hora ele está assim, outra hora ele está assado, uma hora ele faz um contrato, ele diz que vai fazer e não faz, mas o ímpio viverá pela fé, pela fidelidade, pela firmeza, assim como foi Jó. Então, o justo, ele não depende das circunstâncias externas para agir da forma correta. Se tiver ruim, ele faz da forma correta. Se tiver bom, ele faz da forma correta, porque ele é firme, ele é fiel naquilo. Então nós precisamos dessa firmeza, nós precisamos dessa fidelidade. Veja bem, será que você, quando está lá no seu emprego e o seu chefe pede para você maquiar ali alguma informação num relatório, alguma coisa ali num extrato, num balanço, você faz porque você depende do seu emprego para poder fazer? Se você tem feito isso, então você não está agindo com fé. É basicamente isso. Se as circunstâncias profissionais, se as circunstâncias financeiras, econômicas, políticas dita a forma como você age, então isso significa que você não tem fé. Você não acredita que o certo vai te levar para a justiça e a justiça é recompensada por Deus. O salmista disse: nunca vi um justo mendigar o pão. Você acredita nisso? Então, essa é a característica de quem tem fé. Ele é firme, ele é fiel, ele é justo, ele sempre está andando de acordo com a certeza que ele tem de quem Deus é e daquilo que ele pode fazer. Amigos, e a fé é uma coisa tão impressionante, tão importante, que Abraão foi reputado como justo porque ele teve fé em Deus. Então veja bem que a fé não é uma coisa assim secundária, não é uma coisa assim que se tiver tem, se não tiver também não tem, vamos levar assim. Não, a fé, meu camarada, é uma coisa tão importante que foi atribuída justiça a Abraão porque ele teve essa fé, essa convicção de quem Deus era, naquilo que ele podia fazer e da resposta que ele deu, ao chamado de Deus. Então, se você não tem tido tanta certeza assim, sabe? Trazendo para a prática aqui, tem muita gente que acha que Deus não vai cuidar dele. Tem muita gente que acha que foi esquecido por Deus. Ou que talvez Deus não esteja tão interessado assim em ajudar. Ou talvez que Deus não tenha tanto poder assim para fazer o impossível. Sabe aquela situação que parece ser difícil demais de se resolver?
Pois é, Deus tem capacidade para resolver qualquer coisa, até a morte. Deus dá um jeito. Então, se você não tem tido fé, entenda que fé não é crença, fé não é desejo profundo por algo, fé não é torcida, fé não é pensamento positivo, fé não é uma informação que você recebeu na sua mente, que ela está aí. Não, fé ela é obra, fé ela é ação, fé ela é uma resposta de quem está convicto daquilo que Deus pode fazer. Então, você tem certeza que Deus te salvou? Haja de acordo com a certeza que você tem. Ou você acha que o seu pecado é grande demais para Deus perdoar? Ou você não acha que Deus é infinito em misericórdia e amor? Você não se sente amado por Deus? Muito provavelmente você não se sinta amado porque você não acha que Deus tem um amor tão grande assim para te amar. Muito provavelmente você está se sentindo culpado porque você acha que a misericórdia de Deus é semelhante à sua. Muito provavelmente você não se sinta digno de entrar na presença de Deus porque talvez a sua compreensão a respeito das Escrituras é muito limitada. Não são os seus méritos que te tornam dignos de entrar na presença de Deus, mas é o sangue de Cristo derramado ali na cruz. Então é preciso que você tenha fé para poder acreditar que o amor de Deus sim está sobre você, mesmo com todos os seus erros, com todos os seus pecados, com tudo aquilo que você já fez. Não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho do seu erro, o tamanho do seu crime, cara, o amor de Deus é maior do que tudo isso. E Ele está disposto a jogar tudo isso no mar do esquecimento para que você possa ser salvo e entrar confiadamente diante do trono da graça a fim de receber misericórdia. Ok? Então, se você tem sentido qualquer uma dessas coisas que eu falei, é preciso ler a Bíblia. Falando nisso, a Bíblia diz que a forma correta de você adquirir fé é ouvindo a palavra de Deus. Então você precisa ler mais a Bíblia. Como adquirir mais fé? Como obter mais fé? Sabe como? Lendo a palavra de Deus. Certa vez os discípulos falaram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder dizer a esse monte: levante-se daqui e se jogue lá no meio do mar, e assim ele fará. O que isso quer dizer? Que para Jesus o tamanho da fé não era importante. O que era importante era a qualidade, a existência, melhor dizendo, da fé. Ou seja, se você tiver fé, não importa o tamanho, você vai poder fazer coisas miraculosas, desde que você tenha fé de fato. Porque muita gente ali em Israel provavelmente não entendia o que era fé. Assim como hoje, muita gente não entende o que é fé e acha que fé é torcida, é desejo, é crença, e não tem nada a ver com isso. Fé é uma convicção em quem Deus é e naquilo que Ele pode fazer e operar. Se você conseguir entender isso e praticar isso e agir dessa forma, cara, sua vida espiritual vai começar a mudar. Então, coloque em prática isso. Primeiro, você tem fé? Se você concluiu no final desse vídeo que você não tem fé, como você vai adquirir fé? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Ah, John, mas eu leio e eu não entendo nada. Então, sabe o que você vai fazer? Compre uma Bíblia com uma tradução mais simples, mais fácil de entender. A gente tem várias versões aí no mercado, NVT, NVI, NTLH. Compre qualquer uma que seja de simples interpretação, ok? Leia a Bíblia, marque. Seja curioso, o que isso quer dizer, o que essa palavra está querendo me transmitir. Seja curioso, pergunte o que o texto quer falar contigo e o que ele queria falar com os leitores lá da época. E assim você vai começar a adquirir fé, meu amigo. Então o primeiro passo para a gente começar a nossa jornada espiritual é nós centralizarmos nesse conceito de fé. O que é fé? É uma convicção profunda, alicerçada, fundamentada naquilo que Deus é, naquilo que Ele pode fazer. E é a prova
das coisas que não se veem. E como é que a gente prova algo que a gente não vê? Agindo como essa coisa que não é vista existisse. Então, se eu estou agindo de acordo com a existência de Deus, eu estou provando que esse Deus existe. Então, eu vi uma frase certa vez que diz o seguinte: existem dois tipos de ateu. Aquele que diz que não acredita em Deus e ele age como se não existisse Deus, e aquele que diz que acredita em Deus, que muito provavelmente já foi eu e você, mas ele age como se Deus não existisse. E veja bem, isso aqui vai ser material para um próximo vídeo. Jesus disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, beber, vestir, onde vocês vão dormir, porque quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. E por que os pagãos se preocupam com essas coisas? Porque o pagão, ele não tem fé em Deus. Ele não acredita que existe um Deus que realmente cuida dele. Você está compreendendo? Então, nós precisamos ter fé para que a gente possa entrar na porta da vida espiritual. Nós precisamos ter a fé verdadeira, não aquela fé aí que a gente já viu que não é fé. Então, nós precisamos encaixar muito bem na nossa compreensão e na nossa prática o que é fé. Ok? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo ou chato e vejo vocês no próximo. Comenta aí o que você achou do vídeo e tamo junto. Dê o like, se inscreva. Tchau!